Você já ouviu falar que o Japão é um dos países mais assombrados do mundo? Por trás de sua rica cultura e tranquilas paisagens, existem histórias que são capazes de mexer com o nosso psicológico. Hoje eu vou contar sobre alguns contos japoneses assustadores que mostram que nem sempre o que está escondido nas sombras é fruto da imaginação. Imagina você estar andando sozinho à noite e ser abordado por uma mulher misteriosa usando uma máscara cirúrgica. Até aí nada muito incomum no Japão, mas e se essa mulher de repente perguntar: "Eu sou bonita?" Você disser que sim, ela tira a máscara e revela um sorriso que vai a orelha, com cortes profundos em cada lado do rosto. Você responder não, ela te ataca com uma tesoura. E se você tentar fugir, bem, ela é conhecida por ser incrivelmente rápida. A história da Kurotsuki Onna não é recente. Ela surgiu há séculos na era feudal do Japão e se espalhou como fogo em palha. A lenda conta que ela era uma mulher incrivelmente bonita, casada com um samurai. Mas sua beleza não era suficiente para conter sua vaidade e infidelidade. Descobri que ela o traía. O marido, tomado pela raiva, cortou seu rosto de orelha a orelha com uma espada, gritando: "Agora, quem vai te achar bonita?" Quem acredite que existem formas de escapar. Uma delas é confundir o espírito. Quando ela perguntar se você acha bonita, tente responder algo vago, como "você é normal" ou "mais ou menos". Isso pode distraí-la e te dar tempo para fugir. Outra estratégia seria oferecer doces, já que algumas versões da história dizem que ela tem uma estranha obsessão por balas. Mas convenhamos, você teria coragem de testar isso? Figurada e humilhada, a mulher morreu, mas sua alma nunca descansou. Desde então, seu espírito ronda as ruas do Japão, sedento por vingança. Essa lenda começou a ganhar força na década de 1970, causando tanto pânico que as escolas chegaram a pedir que crianças fossem acompanhadas por adultos a voltar para casa. Mas o mais assustador é que há relatos de que essa mulher continua sendo vista até hoje. Oiwa era uma mulher comum vivendo no Japão feudal, casada com um samurai chamado Lemon. Ela acreditava que seu marido era sua fortaleza, mas a verdade era muito mais sombria. Lemon era um homem ambicioso, frio e capaz de tudo para alcançar o que queria. Quando Oya ficou doente e começou a perder sua beleza, Lemon viu nela um obstáculo para seus planos. O destino de Oya selado quando Lemon se apaixonou por uma mulher rica e decidiu se livrar de sua esposa. Mas como ele faria isso sem levantar suspeitas? Lemon encontrou um jeito cruel de se livrar de Oya. Ele a envenenou lentamente, colocando substâncias tóxicas em sua comida e bebida. O veneno começou a desfigurar o seu rosto de Oya, deixando-a com cicatrizes profundas e caindo o cabelo, até que ela se tornou quase irreconhecível. Mesmo debilitada, Oya ainda amava Lemon, sem saber que ele era o responsável por seu sofrimento. Mas o ponto final dessa tragédia aconteceu quando ela descobriu a traição. Ao se olhar no espelho e perceber sua aparência desfigurada, Oya sentiu um ódio tão imenso que jurou vingança, mesmo que isso significasse perseguir Lemon além da morte. O momento mais marcante dessa história é o trágico fim de Oya. Dizem que, ao confrontar Lemon, ele a matou para se livrar de qualquer ameaça aos seus planos. Alguns relatos dizem que a empurrou para sua morte, outros que ela foi forçada a cometer suicídio para salvar sua honra. Independente da versão, a morte de Oya não trouxe paz, pelo contrário, foi o único de uma série de eventos macabros que aterrorizam não apenas Lemon, mas todos que ousarem cruzar o caminho de sua história. Pouco tempo após a morte de Oya, Lemon se casou com a sua amante, mas sua nova vida estava longe de ser tranquila. Na noite de núpcias, ele foi atormentado por visões de Oya. Seu rosto desfigurado aparecia em espelhos, sombras e até no rosto de sua nova esposa. A perseguição era implacável. A lenda diz que Lemon foi levado à loucura pelo espírito de Oya. Incapaz de escapar, ele acabou encontrando o destino trágico. Mas a maldição de Oya não parou por aí. Ela continuou a assombrar qualquer um que ousasse explorar sua história de maneira desrespeitosa.
Imagine um sussurro vindo de um fundo do poço. Uma voz frágil, contando até 9, repetindo sem parar, como se algo estivesse faltando. Esta não é apenas uma história assustadora, é o eco de uma traição, uma injustiça que se recusou a ser esquecida. Desesperado por vingança, o samurai bolou um plano cruel. Ele possuía um conjunto valioso de 10 pratos, relíquias de família. Certo dia ele escondeu um desses pratos e acusou Okiko de ter perdido o item. Naquela época, tal erro era imperdoável, e a punição poderia ser extrema, até mesmo a morte. Okiko, desesperada, contou e recontou os pratos, mas só conseguia encontrar 9. Ela revisou cada detalhe, vasculhou cada mansão, mas o prato desaparecido parecia nunca ter existido. Quando ela revelou o resultado a seu mestre, ele a acusou de traição e destruição de propriedade. Dizem que o samurai ofereceu a Okiko uma última chance, aceitar se tornar sua amante ou enfrentar um destino cruel. Okiko, mantendo sua dignidade, recusou novamente. Enfurecido, o samurai jogou em um poço profundo, onde ela morreu, mas não sem antes jurar vingança. O espírito, tomado pela dor e pela injustiça, não encontrou descanso. Dizem que, na calada da noite, o som de uma voz feminina pode ser ouvido perto do poço, contando 1, 2, 3, até chegar ao 9, seguido por um grito de angústia. O espírito de Okiko se tornou uma lenda. Seu fantasma é descrito como uma mulher de cabelos longos e molhados, vestida de branco com um olhar de tristeza profunda. Quem ousa passar pelo poço de Bancho à noite pode ouvir sua contagem ou, em alguns casos, vê-la emergir das sombras, buscando o prato perdido. Hanako-san é uma das lendas urbanas mais famosas do Japão. A história varia dependendo da região, mas a essência é sempre a mesma. Hanako é o espírito de uma jovem menina que habita os banheiros das escolas. Alguns dizem que ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial em um bombardeio enquanto estava escondida no banheiro. Outros acreditam que ela foi vítima de bullying ou até mesmo assassinada. Apesar das diferentes versões, uma coisa é certa: Hanako é uma presença misteriosa que muitos acreditam ser real. A lenda diz que, para encontrar Hanako-san, você precisa ir ao terceiro andar da escola e entrar no terceiro cubículo do banheiro feminino. Bata na porta 3 vezes e pergunte: Hanako-san, você está aí? Se você ouvir uma voz suave respondendo: sim, estou aqui, significa que você conseguiu invocá-la. Alguns dizem que, abrir a porta, você verá uma menina de cabelos escuros e lisos, vestindo um uniforme escolar vermelho e branco. Cuidado, nem todos que encontram conseguem sair ilesos.